1. A Nelly, numa escuna de cruzeiro, ondulou impávida, presa à âncora sem o menor tremor nas velas. A maré já estava cheia, o vento era-te quase nada, e apontada rio abaixo, a única coisa que lhe restava era esperar a vazante. O estuário do Tâmisa se estendia à frente como um canal interminável. Ao longe, céu e mar se fundiam em uma só cor. Nessa faixa luminosa, as velas bronzeadas das embarcações iam altas com a maré e pareciam inertes em grupos de lonas avermelhadas e pontudas, com seus mastros envernizados refletindo a luz. Uma neblina cobria as margens baixas que desciam para a imensa planície aquática do mar aberto. Acima de Gravesend, o ar era sombrio. Ao longe parecia se condensar estático em uma tristeza melancólica sobre a maior cidade do mundo. O diretor da companhia era nosso capitão e anfitrião. Nós quatro olhávamos para suas costas com simpatia enquanto ele se debruçava sobre a amaruda e olhava o mar. Não havia nada mais náutico que ele em todo o rio. Parecia-se com um piloto de barra, o que para um marujo significa a habilidade em pessoa. Era difícil entender que seu trabalho não era realizado na amplitude do estuário, mas atrás dele, dentro da escuridão melancólica. O que nos unia, como já sugeri, era o amor pelo mar. Além de manter nossos corações em harmonia por longos períodos de separação, tinha o efeito de nos fazer tolerar nossos anseios e até mesmo nossas convicções. O advogado, o melhor entre os antigos companheiros, tinha direito pelo acúmulo de tantos anos e virtudes ao único estofado do convés e estava deitado sobre o único tapete da embarcação. O contador trouxe consigo uma caixa de dominós e brincava de construir com as peças de ossos. Marlowe estava sentado de pernas cruzadas próximo à popa, encostado no mastro da mezena. Tinha as faces encovadas, pele amarelada, postura correta, aspecto solene, e de modo como estava, com os braços largados e as palmas das mãos expostas, fazia lembrar um ídolo. O diretor, satisfeito com a firmeza da âncora, veio até a popa e sentou-se entre nós. Trocamos algumas palavras preguiçosamente. Em seguida o silêncio recaiu a bordo da escuna. Por alguma razão não jogamos dominó. Estávamos meditativos e dispostos unicamente à serena contemplação. O dia terminava em uma tranquilidade silenciosa e benigna de luz imaculada. A própria névoa que cobria os brejos de Essex se parecia com um tecido transparente e brilhante, suspenso sobre as colinas e matas terra adentro, plissado até a beira da água em dobras sobrepostas. A escuridão a oeste, que parecia arredia a aproximação do sol, tornava-se cada vez mais escura sobre as montanhas. Finalmente, em sua queda arqueada e imperceptível, o sol se pôs. Seu brilho branco tornou-se um vermelho opaco sem raios ou calor, como se fosse sumir de repente, atingido mortalmente pela escuridão que pairava sobre os homens. Logo uma mudança se abateu sobre as águas e a serenidade se tornou menos reluzente e mais profunda. O velho rio, em toda a sua vastidão, permanecia calmo ao final do dia, depois de séculos de bons serviços prestados à raça que povoava suas margens, esparramado na tranquila dignidade de um curso que levava aos mais distantes confins da terra.
Olhamos para o respeitável fluxo sob a majestosa luz das lembranças imortais, e não a luz vívida de um mero dia que chega e parte inexorável. E de fato nada é mais fácil para um homem que, como diz o ditado, seguir o mar com respeito e amor, do que evocar o grande espírito do passado sobre as praias baixas do Tâmisa. As correntes marítimas vêm e vão em seu eterno serviço, repletas das memórias dos homens e dos navios transportados de volta ao lar ou em direção às batalhas navais. Ele serviu a todos aqueles que orgulhavam a nação de Sir Francis Drake. Francis Drake? Francis Drake não é lá do Uncharted, não, cara? Famoso corsário inglês que viveu durante o governo da era elizabetana, 1558-1603, faz tempo. E um dos mais celebrados heróis da história naval britânica. Francis Drake. De Sir Francis Drake a Sir John Franklin. John Franklin, famoso explorador da Marinha Britânica do século XIX, comandou a expedição com os navios HMS Terror e HMS Erebus, encarregada de descobrir a passagem do Noroeste, um meio para ir do Dual Atlântico ao Pacífico, sem dar a volta na América do Sul, o qual acabaria resolvido com a construção do Canal do Panamá. Essa missão comandada por Franklin terminou em tragédia, inclusive com casos de canibalismo entre os tripulantes, após os navios encalharem na região do Ártico canadense. Todos os cavalheiros, condecorados ou não, os grandes cavaleiros errantes do mar. Ele conduziu todos os barcos cujos nomes são como joias que brilham na noite do tempo, desde o Golden Hind, que retornou com seus flancos bojudos recheados de tesouros, foi recepcionado pela rainha soberana e assim conquistou sua inigualável glória, até o Erebus e o Terror, que a gente acabou de ler aqui, né? Destinados a outras conquistas que nunca retornaram. Conhece como poucos as embarcações e os homens. Nele navegavam de Deptford, de Greenwich e Erith, aventureiros e colonizadores, navios reais e de carga, capitães, almirantes e os obscuros intermediários do comércio do Oriente. Os generais comissionados das fragatas das Índias Orientais, caçadores de ouro ou de fama, todos passaram por essa correnteza, brandindo espadas ou tochas, mensageiros dos senhores das terras, portadores da centelha da chama sagrada. Tantas grandezas navegaram pela vazante daquele rio rumo às terras misteriosas e desconhecidas. Os sonhos dos homens, a semente da igualdade, os germes dos impérios. O sol se pôs, o crepúsculo cobriu as águas, e luzes começaram a aparecer ao longo das margens. O farol Champman, uma coisa de 3 pernas construída sobre uma piscina de lodo, brilhou forte. As lanternas das embarcações se moviam ao longe, um fluxo de luzes a subir e descer pelo canal, e mais longe ainda, na direção oeste, as partes altas da monstruosa cidade ainda se delineavam ameaçadoramente contra o céu. Uma sombra sinistra que cobria o dia e criava um brilho triste sob as estrelas. Este, disse Marlowe inesperadamente, já foi um dos lugares mais sombrios do planeta. Ah, ele era o único de nós que ainda seguia o mar. O pior que poderia ser dito sobre ele é que não representava a classe. Ele era um marujo, mas também um errante, ao passo que a maioria dos marujos leva, por assim dizer, uma vida sedentária. Suas mentes são do tipo doméstico. Seu lar, o navio, sempre os acompanha, assim como seu país, o mar.
Os barcos são muito parecidos entre si e o mar é sempre o mesmo. Na constância que os rodeia, os litorais e os rostos estrangeiros, a dinâmica imensidão da vida são as coisas distantes, encobertas não por uma sensação de mistério, mas por uma ignorância levemente desdenhosa. Não há nada misterioso. Não há, não há nada misterioso para um marujo a não ser o próprio mar, o senhor de sua existência, tão insondável quanto o futuro. De resto, depois de um dia de trabalho, um simples passeio casual ou uma farra na praia basta para revelar o segredo de todo um continente que geralmente, após descoberto, não valeu a pena da busca. Os desejos de um marujo têm uma simplicidade evidente, a qual cabe tranquilamente e em todo o seu sentido dentro de uma casca de noz. Mas Marlowe não era um marujo típico, caso aceitemos sua tendência à tagarelice. Para ele, o sentido de um episódio não estava dentro de si como a noz está dentro da casa, mas fora, envolvendo a história que o originou como a luz dos misteriosos halos lunares, os quais revelavam a neblina e que só podem ser vistos em certas noites espectrais. Sua observação não fora nada surpreendente. Aliás, como invariavelmente ocorria quando algo era dito por Marlowe, a frase foi aceita em silêncio. Ninguém sequer se deu ao trabalho de resmungar. Logo ele prosseguiu pausadamente. Estava pensando nos tempos antigos, da primeira vez em que os romanos vieram, 1900 anos atrás, ou seja, ontem. Depois disso, a luz passou a brilhar neste rio. Vocês os chamam de cavaleiros? Sim, mas eles são mais como fogo de palha, um relâmpago. Vivemos no brilho dessa centelha, porém espero que ela dure até este velho planeta parar de girar. Mas as trevas estavam aqui ainda ontem. Imagine o coração de um comandante de uma boa... Como é que é o mesmo nome? De uma boa trireme. Embarcação utilizada pelos romanos que era movida por 3 fileiras superpostas de remadores. No Mediterrâneo, após receber ordens repetidas de seguir para o norte, cruzar apressado as terras gaulesas, ser colocado no comando de um desses barcos em que os legionários, que deviam ser talentosíssimos com suas mãos, costumavam construir as centenas em 1 ou 2 meses, se é que podemos acreditar nos livros. Imaginem ele aqui, neste fim de mundo, o mar cor de chumbo, o céu cor de fumaça, um barco que parecia uma sanfona, subia este rio com suprimentos, encomendas ou sei lá o que mais. Bancos de areia, florestas selvagens. Quase nada é digerível para um homem civilizado, além da água do Tâmisa para beber. Nada de vinho Falermo, nem possibilidade de atracar. Aqui e ali um acampamento militar perdido na vastidão, como uma agulha num palheiro. Frio, neblina, tempestades, doenças, saudades e morte. Sim, morte à espreita no ar, na água, na mata. Eles devem ter morrido aos montes aqui. Ah, claro. Ele conseguiu. Se deu muito bem, disso não tenho dúvida. E nem pensou muito sobre o assunto. Talvez só depois para se gabar das coisas pelas quais passou na vida. Homens desse tipo eram corajosos o bastante para encarar as trevas, e talvez ele se empolgasse com a chance de ser promovido para comandante da frota de Ravenna, caso tivesse boas relações em Roma e sobrevivesse aos rigores do clima. Agora pense em um cidadão decente, vestindo sua toga, talvez um tanto arrogante, sabe, chegando aqui para se aproveitar da presença de algum magistrado, ser um coletor de impostos ou um simples comerciante a tentar a sorte. A porta no brejo, marcha na floresta, marcha no progresso, tropinha. E em algum posto no interior percebe que está cercado pela selvageria completa. Toda aquela natureza misteriosa e viva que habita a floresta, as selvas e os corações dos selvagens, não existe uma cartilha para esses mistérios.
ele precisa conviver com o incompreensível, o que não deixa de ser abominável, mas também há uma fascinação que acaba por tomá-lo, o fascínio pela aversão, entendem? Imaginem a onda de arrependimento, a vontade de voltar, a indignação impotente, a resignação, o ódio. Ele fez uma pausa. Pensem, continuou, estendendo um braço para mostrar a palma da mão logo à frente de seus joelhos dobrados, o que fazia semelhante a um Buda em roupas ocidentais e desprovido de sua flor de lótus. Pensem que nenhum de nós se sentiria exatamente assim. Nossa salvadora é a eficiência, nossa devoção é a eficiência. Mas esses tipos não levavam isso muito a sério. Não eram colonos, sua administração consistia em saquear e acreditar que nada mais. Sua administração consistia em saquear e acredito que nada mais. Eram conquistadores e para isso bastava força bruta, nada de que se vangloriar, pois tal força não passava da exploração de uma oportunidade frente à fraqueza dos outros. Pegavam o que podiam pelo simples prazer da posse. Tudo se resumia à prática do roubo violento e ao assassinato em primeiro grau em massa. Estes homens abraçavam tudo isso cegamente, como é normal àqueles que encaram as trevas. A conquista da terra, que basicamente significa pilhar daqueles que têm um nariz diferente ou outra compleição física, não é muito atraente quando o observamos com atenção. O único atenuante é a ideia. Uma ideia por trás de tudo. Não um pretexto emocional, mas uma ideia. Uma crença altruísta nessa ideia. Algo que se possa construir para depois venerar e nos ajoelharmos diante dela oferecendo sacrifícios. Parou de falar. Pequenas chamas vagavam pelo rio, verdes, vermelhas e brancas, perseguindo umas às outras, ultrapassando-se, juntando-se, cruzando-se. Depois separavam-se em diferentes velocidades. O tráfego da grande cidade continuava naquela noite que caía sobre o rio que nunca dorme. Observamos pacientemente, pois não havia mais nada a fazer antes do fim da maré. Somente após um longo silêncio ele continuou com uma voz hesitante. Acredito que vocês, meus amigos, se lembram de que me tornei um marinheiro de água doce por um tempo. Percebemos que estávamos fadados a ouvir mais uma das longas experiências de Marlowe antes que a vazante começasse. Esse Marlowe aqui é o protagonista? Será? Não quero incomodá-los demais com meu relato, ele começou mesmo assim, demonstrando com essa observação a falha de tantos narradores que quase nunca percebem o que sua audiência quer ouvir. Mas para entender o efeito que aquilo causou em mim, precisam saber como cheguei aqui, o que eu vi e como subi o rio até o lugar onde conheci essa pobre criatura. Foi o ponto mais distante das minhas viagens e minha experiência crucial. De alguma forma havia uma luz ali que iluminou a mim e aos meus pensamentos. Mas também era sombria e triste, nada deslumbrante e nada clara. Não, nem um pouco clara. E mesmo assim parecia emanar algum tipo de luz. Como vocês se lembram, eu havia acabado de voltar a Londres depois de muito tempo no Índico, no Pacífico e nos mares da China, uma boa dose de Oriente. Por mais ou menos 6 anos eu vaguei, atrapalhando o trabalho dessas pessoas, invadindo suas casas, como se eu cumprisse uma missão civilizatória. Foi muito bom por algum tempo, mas logo me cansei de ficar no mesmo lugar. Então passei a procurar um barco que eu achava ser o trabalho mais difícil possível, mas os barcos sequer me notavam, e também me cansei desse jogo. Quando jovem eu tinha uma paixão por mapas. Olhava a América do Sul, a África e a Austrália por horas. Me perdia nas glórias da exploração.
Naquele tempo ainda haviam muitos espaços em branco sobre a terra, e quando via algum que parecia especialmente convidativo, embora todos pareçam ser, colocava meu dedo sobre ele e dizia: quando eu crescer, irei até lá. O Polo Norte era um desses lugares, me lembro bem, mas ainda não fui até lá e talvez nem tente mais. O encanto se acabou. Há outros lugares espalhados pelos hemisférios. Já estive em alguns deles e, bem, não vamos tocar nesse assunto. Mas ainda há um, o maior e mais vazio, por assim dizer, que sempre atiçou minha curiosidade. É verdade que agora não é mais tão vazio. Foi preenchido desde a minha juventude com rios, lagos e nomes. Não é mais um espaço vazio de belos mistérios, um retalho em branco sobre o qual um menino pode depositar seus sonhos de glória. Agora se tornou um lugar de trevas, mas havia nele um determinado rio, um rio imenso desenhado no mapa, que lembrava uma gigantesca cobra com sua cabeça pousada no mar e seu corpo sinuoso adentrando o vasto território. Sua cauda se perdia nas profundezas do continente. Ao olhar para esse mapa na vitrine de uma loja, fiquei encantado, como uma ave hipnotizada por uma serpente. Encantado por uma serpente, um passarinho inocente. Depois me lembrei de uma empresa comercial que explorava aquele rio. Caramba, pensei comigo que era impossível que explorassem ali sem algum tipo de método para percorrer toda aquela água doce. Barcos a vapor. Por que eu não poderia comandar um deles? Caminhei pela Fleet Street, mas a ideia não me saía da cabeça. A serpente havia me encantado, lá ele. Era uma empresa comercial com sede no continente, como vocês sabem. E eu tenho muitos amigos morando no continente, pois é barato e não tão terrível quanto parece, segundo dizem. Me envergonho em contar que os importunei. Para mim aquilo já era o início de minha jornada. Não era do meu feitio fazer as coisas assim, sabem? Sempre segui meu próprio caminho, com minhas próprias pernas, sabendo aonde ir. Eu mesmo não acreditava naquilo, mas então vejam só. Senti que deveria chegar lá de um jeito ou de outro. Por isso eu os importunei. Os homens respondiam, meu caro, mas não faziam nada. Então tentei as mulheres, acreditem. Eu, Charlie Marlowe, botei as mulheres para trabalhar e para me arranjar um emprego. Céus! Vejam vocês o tipo de força que me movia. Minha tia foi uma entusiasta desse meu projeto. Será um prazer. Conte comigo para qualquer coisa. Farei tudo o que eu puder. Que ideia sensacional. Conheço a esposa de um alto funcionário na administração que tem muita influência, ela me disse. Minha tia estava determinada a ir até o fim na missão de me colocar como a raiz de um vapor fluvial, se aquele fosse meu desejo, afirmou Marlowe e prosseguiu com sua história. Consegui uma entrevista, é claro, e bem rápido. Parecia que a companhia recebera a notícia do assassinato de um dos seus capitães em uma rixa com os nativos. Era minha chance. Fiquei muito entusiasmado, queria partir imediatamente. No entanto, somente muitos meses depois, quando tentei recuperar seus restos mortais, é que descobri que a discussão original fora um mal-entendido por causa de galinhas. Sim, 2 galinhas pretas. Fresleven, esse era seu nome, um dinamarquês. Achou que tinha sido passado para trás na negociação. Então ele desembarcou e surrou o chefe da aldeia com um cajado. Não fiquei surpreso ao ouvir aquilo. E ao mesmo tempo que Fresleven era o bípede mais gentil e tranquilo que conheciam. Certeza que era. Mas já fazia uns anos que estava envolvido na nobre causa e talvez precisasse finalmente afirmar seu próprio valor. Ele bateu no velho negro sem piedade diante de uma multidão atônita, até que alguém que disseram ser o filho do chefe, desesperado com os gritos do idoso, estocou o branco com sua lança.
Ela perfurou facilmente o seu ombro. Amedrontados, os nativos fugiram para amedrontados, os nativos fugiram para a floresta, esperando todo tipo de desgraça. Ao mesmo tempo, o vapor que Fresleven comandava também fugiu em pânico. Acho que agora comandado pelo maquinista. Ninguém pareceu dar muita importância aos restos mortais de Fresleven até eu chegar e tomar seu posto. Mas eu não me esqueceria daquilo. Quando tive a oportunidade de me encontrar com meu antecessor, o mato crescia entre suas costelas, tão alto que já cobria seus ossos. Estavam todos ali. O ser sobrenatural não havia sido tocado depois de caído. A aldeia estava abandonada, as cabanas escuras e deterioradas, rodeadas de cercas caídas. Era certo que uma calamidade havia se abatido sobre eles. As pessoas haviam desaparecido. O terror os dispersara para a mata, homens, mulheres e crianças, para nunca mais voltar. Não sei dizer qual foi o fim das galinhas. Imagino que causa do progresso as tenha engolido. Contudo, em razão desse episódio, eu assinei meu contrato antes mesmo de achar que eu conseguiria. Fiquei louco para aprontar tudo. Em menos de 48 horas, já cruzava o canal para me apresentar aos meus novos patrões e assinar o contrato. Depois cheguei após algumas horas de viagem a uma cidade que sempre me faz lembrar uma lápide branca. Preconceito, é claro. Não tive dificuldade em encontrar o escritório da companhia. Era o maior da cidade e o principal assunto. Eles implementariam um império transcontinental e ganhariam muito dinheiro com o comércio. Era uma rua estreita e deserta, imersa nas sombras, casas altas, incontáveis janelas com venezianas, completo silêncio. O mato nascia entre o pavimento, imponentes entradas com pórticos à direita e à esquerda, imensas portas duplas entreabertas. Me embrenhei por uma dessas aberturas, subi uma escada encerada e simples, árida como um deserto, e abri a primeira porta que encontrei. Duas mulheres, uma gorda e outra magra, sentadas em cadeiras de assento de vime, tricotavam lã preta. A magra se levantou e veio diretamente até mim, sem erguer os olhos ou parar de tricotar, e somente quando pensei que deveria lhe dar passagem, como fazemos ao cruzar com um sonâmbulo, ela parou e olhou para mim. Seu vestido era simples como um guarda-chuva. Virou-se sem dizer nada e me conduziu até uma sala de espera. Dei meu nome. Olhei em volta. Mesa de reunião no centro, cadeiras enfileiradas contra as paredes. Ao fundo, um grande mapa novinho, pontuado com todas as cores do arco-íris. A maioria era vermelha, melhor para se ver à distância, pois todos sabem que é ali onde o trabalho duro se realiza. Outro tanto de azul, um pouco de verde, respingos de laranja, e na costa leste um retalho roxo indicando o local onde os felizes pioneiros do progresso bebem sua cerveja. Porém, meu destino não era nenhum deles. Eu seria enviado para os amarelos, bem ali no meio, e o rio estava ali, fascinante e mortal, como uma serpente. Então, uma porta se abriu e a cabeça branca do secretário, com sua expressão cansada e amigável, despontou. Um dedo magro indicou o caminho para outro cômodo. A luz era fraca e uma pesada escrivaninha repousava ao centro. De trás dessa estrutura apareceu uma figura pálida e roliça que vestia uma casaca. Era o chefe em pessoa, devia ter 1,70 m, usava abotoaduras que certamente valiam milhões. Apertamos as mãos e ele murmurou algo vago. Parecia satisfeito com meu francês. Bon voyage. Em menos de um minuto eu estava novamente na sala de espera com o amigável secretário, que era todo triste e simpático.
Me deu documentos para assinar. Acho que assinei termos de sigilo comercial. De qualquer forma, eu não pretendo tocar nesse assunto. Comecei a sentir uma leve inquietação. Esses protocolos não me agradavam e havia algo sinistro no ar. Era como se eu estivesse envolvido em uma conspiração, não sei explicar exatamente. Algo estava errado. Fiquei feliz em sair dali. Na sala ao lado, as duas mulheres tricotavam sua lã, incansáveis. Pessoas chegavam e a mais jovem ia e vinha para apresentá-los. A mais velha permanecia sentada em sua cadeira. Tinha um gato no colo e usava pantufas de algodão nos pés, pousados sobre um aquecedor. Usava um negócio branco na cabeça, tinha uma verruga na bochecha e óculos cromados na ponta do nariz. Ela me olhou por cima das lentes. Seu olhar calmo e indiferente era perturbador. Dois jovens tolos e animados foram conduzidos e ela lançou para eles a mesma expressão rápida e tranquila. Parecia que sabia tudo sobre nós. Algo soturno se abateu sobre mim. Ela era estranha e trágica. Depois de muito tempo eu ainda me lembrava dessas duas, as guardiãs dos portões das trevas, com seu tricô negro, como se fossem mortalhas. Uma conduzia uma conduzia todos para o desconhecido. A outra analisava os rostos animados e tolos com seus olhos verdes e calmos. Ave, velha tricoteira de lã preta. Moriturite salutant. Aqui o autor fez uma referência à expressão latina Ave César. Moriturite salutant. Os que vão morrer te saúdam. A frase era o grito com o qual os gladiadores saudavam o imperador romano antes de começarem os jogos no Coliseu. Poucos daqueles que receberam seu olhar voltaram para contar história, nem metade deles, certamente. Havia ainda uma consulta com o médico, uma simples formalidade, me garantiu o secretário com ar de que compreendia quase todos os meus temores. Logo, um jovem com seu chapéu torto para a esquerda, talvez um atendente, devia haver atendentes no prédio, embora fosse silencioso como um mausoléu, desceu de uma escada e me conduziu. Ele era todo desalinhado, tinha manchas de tinta nas mangas do casaco e sua gravata era larga e desajeitada. Seu queixo parecia a ponta de uma bota velha. Como o médico ainda não havia chegado, sugeri uma bebida e ele se mostrou mais simpático. Tomamos nossos vermutes enquanto ele falava maravilhas da companhia. Quando expressei minha surpresa por ele não se arriscar a ir para lá, fechou-se friamente na mesma hora. Não sou tão bobo quanto pareço, disse Platão aos seus discípulos. Respondeu em tom formal. Deu seu último gole decidido e nos levantamos. O velho médico tomou meu pulso, claramente pensando em outra coisa. Bom, tudo bem, ele resmungou. Depois, com certa empolgação, pediu permissão para medir minha cabeça. Bastante surpreso, concordei, e ele pegou algo parecido com um compasso e tirou as medidas da frente, atrás e dos lados. Tomou uma nota com atenção. Era um homenzinho com a barba por fazer e usava um jaleco poluído de gabardine e chinelos. Ah... Parecia bobo e inofensivo. Sempre peço permissão em nome da ciência para medir os crânios dos que vão para lá, ele disse. E quando voltam? Perguntei. Eu nunca os vejo de novo, pontuou. Além do mais, as mudanças acontecem na parte de dentro, sabe? Sorriu como se aquilo fosse uma piada. O senhor também vai para lá? Esplêndido, interessantíssimo. Ele me olhou com atenção e notou algo mais. Algum caso de loucura na família? Perguntou em tom pragmático. Fiquei contrariado. Essa pergunta também é em nome da ciência? É como se fosse, respondeu sem notar minha irritação. É de interesse da ciência observar as mudanças no comportamento dos indivíduos, acompanhá-los presencialmente, mas... O senhor não é alienista? Interrompi.
Todo médico é, um pouco, respondeu rápido e sem emoção. Tenho uma teoria, e vocês, monsieur, que vão até lá, precisam me ajudar a comprová-la. É a minha parcela sobre o que meu país arrecada daquela propriedade magnífica. A riqueza mundana eu deixo para os outros. Perdoe minhas perguntas, mas você é o primeiro inglês que recebo. Apressei-me em dizer a ele que nem de longe eu era uma pessoa comum. Se fosse, eu disse, não estaria falando assim com você. Suas palavras são bastante profundas e talvez equivocadas, ele disse sorrindo. Evite o sol, mas acima de tudo qualquer irritação. Adieu. Como vocês dizem mesmo? Goodbye. Ah, goodbye. Adieu. Nos trópicos é preciso manter a calma. Ergueu o indicador em advertência. Do calma. Havia uma última coisa a fazer. Despedir-me de minha esplêndida tia. Ela estava exultante. Tomei um chá, a última xícara decente que teria por muitos meses, em uma sala muito confortável, digna de uma senhora respeitável. Conversamos tranquilamente diante da lareira. Então ficou claro que eu havia sido mencionado para a esposa do alto dignatário e sabe-se lá para mais quantas outras pessoas como uma criatura de talentos excepcionais. Uma pepita de ouro para a companhia, um homem que não se encontra facilmente todos os dias, pelos céus, e eu assumiria o comando de um vaporzinho com apito de 2 tostões. Na verdade, parecia que eu não passava de um operário, com maiúscula, entende? Era como um emissário da luz, uma espécie de apóstolo iniciante. Havia muitas dessas enganações nos panfletos daquela época, e aquela mulher incrível, em meio a toda a empolgação, deixou-se levar. Ela falava em livrar aqueles milhões de ignorantes de seus modos horrendos, ao ponto de, juro, me deixar bastante constrangido. Arrisquei dizer que a companhia só buscava lucro. Você esquece, caro Charlie, que o trabalhador vale o que lhe pagam, ela me disse entusiasmada. É estranho como as mulheres têm sua própria verdade. Elas vivem em um mundo à parte, onde nada é igual e nunca será. É um mundo lindo, e caso tentassem trazê-lo para a realidade, se desfaria em cacos antes de o sol se pôr. Qualquer dos fatos com que nós, homens, já lidamos desde a criação do mundo seria suficiente para demolir a coisa toda. Depois me abraçou, pediu que eu me agasalhasse, escrevesse sempre essas coisas, e parti. Na rua, sei lá por quê, se abateu sobre mim um estranho sentimento de que eu era um impostor. Logo eu, acostumado a ir para qualquer canto do mundo em menos de 24 horas, mais despreocupado que alguém atravessando a rua, passar por isso. Não sei se foi por medo, mas fiquei imobilizado diante daquela situação tão comum. O melhor modo de explicar é que, por 1 ou 2 segundos, senti que, em vez de estar a caminho do centro de um continente, eu estava partindo para o centro da Terra. Zarpei em um vapor francês que parava em todo o santo porto que existisse, pois, pelo que entendi, dele desembarcavam soldados e fiscais da alfândega. Eu observava a costa. Observar o litoral que desliza ao lado do navio é como tentar resolver uma charada. Ali está ele diante de você, sorrindo, enrugado, convidativo, grandioso, rude, insípido ou selvagem, mas sempre calado com uma expressão, mas sempre calado com uma expressão, mas sempre calado com uma expressão parece sugerir, venha me descobrir. Aquele enigma praticamente não tinha nenhum atributo, como se ainda estivesse em formação. Seu aspecto era de uma aspereza monótona. A borda do colossal selva de um verde vão a borda da colossal selva de um verde tão escuro, quase negro, era rendada de espuma branca e seguia reta como um traço feito à régua, distante e para longe, paralelo ao azul. Difícil. Distante para longe, paralelo ao azul do mar, cujo brilho era ofuscado por uma névoa rasteira. O sol ardia, a terra parecia suar e gotejar,
Em alguns pontos, marcos de um cinza pálido despontavam em grupos na espuma branca, indicando que talvez houvesse bandeiras hasteadas, aldeias seculares que ainda assim não passavam de meros pontos minúsculos na vastidão intocada daquele cenário. Aos solavancos seguíamos, parávamos, os soldados desembarcavam, continuávamos, os fiscais desembarcavam para cobrar taxas naquela imensidão amaldiçoada, em um galpão de zinco com uma bandeira metida em seu telhado e mais soldados, provavelmente para proteger os fiscais. Ouvi dizer que alguns se afogavam nas ondas, mas isso era mesmo verdade, ninguém parecia se importar. Eram simplesmente despejados ali e depois seguíamos em frente. Todos os dias a costa parecia igual, como se estivéssemos parados, mas passávamos por diversos lugares, vários pontos comerciais em nomes como Gran Bassan e Little Popo. Esses nomes pareciam pertencer a alguma peça teatral encenada diante de um sinistro pano preto. O ócio de um passageiro, minha solidão entre aqueles homens com os quais eu não tinha nada em comum, o mar oleoso e lânguido, a sisudez das praias, tudo parecia me manter longe da verdade, me envolvendo em uma ilusão triste e absurda. A eventual voz das ondas era revigorante como os conselhos de um irmão mais velho. Era algo natural que tinha seu significado e razão. De vez em quando, barcos vindos da costa nos propiciavam um contato rápido com a realidade. Homens negros os remavam. O branco reluzente de seus olhos podia ser visto de longe. Esses rapazes gritavam e cantavam, seus corpos pingavam suor, seus rostos eram grotescos como máscaras. E para com isso aí, rapaz. Mas eram feitos de ossos e músculos, com vitalidade selvagem e energia intensa, tão naturais e verdadeiros quanto as ondas ao longo da costa. Era natural estarem ali. Olhar para eles era muito reconfortante. Por algum tempo ainda me sentia como se pertencesse a um mundo ao mundo de fatos absolutos. Mas esse sentimento não durou muito. Algo aconteceria para espantar essa ideia. Me lembro que certo dia nos deparamos com um navio de guerra ancorado na costa. Não havia acampamentos à vista, mas bombardeavam a selva. Aparentemente os franceses tratavam alguma guerra por ali. Sua bandeira pendia como um trapo. Os canos de 6 polegadas despontavam por todo o casco baixo. O bojo viscoso de óleo balançava a embarcação preguiçosamente oscilando seus mastros altos. Na imensidão vazia de terra, céu e água, ela disparava incompreensivelmente contra o continente. Paul disparava um dos canhões, uma fagulha piscava e sumia, uma fumacinha branca se dissipava, um projétil minúsculo dava um guincho fraco e nada mais acontecia. Nada poderia acontecer. Aquela visão parecia uma piada sem graça, uma idiotice. Essa noção não se desfez mesmo após um sujeito a bordo garantir seriamente que, escondida ali em algum lugar, havia uma aldeia de nativos aos quais ele se referiu como inimigos. Entregamos a ele suas cartas. Ouvi dizer que os homens daquele solitário navio estavam morrendo a uma taxa de 3 por dia. E prosseguimos viagem. Passamos por outros locais com nomes dramáticos onde acontece a alegre dança da morte e do comércio em um ambiente inerte e vulgar. Como uma catacumba abafada, por toda a costa sinuosa cercada pela arrebentação, como se a própria natureza tentasse afastar intrusos, entrando e saindo de rios, correntezas de morte vívida, cujas margens apodreciam no lodo, cujas águas grossas e gosmentas invadiam os mangues contorcidos, pareciam suplicar para nós em último ato de extremo desespero. Não nos demoramos em nenhum desses lugares a ponto de construir uma impressão própria, mas a sensação de um vazio opressor caiu sobre mim. Era uma cansativa peregrinação entre pesadelos anunciados. Levou quase 30 dias até eu ver a boca do grande rio. Ancoramos ao longo da sede do governo. Meu trabalho, porém, estava a mais de 300 quilômetros dali.
Assim que pude, iniciei a jornada para um lugar 50 quilômetros rio acima. Fui em um pequeno vapor marítimo. O capitão era um sueco e, sabendo que eu era um marujo, me convidou para a ponte de comando. Era jovem, magro, com andar arrastado, cara de poucos amigos e cabelos loiros escorridos. Ao passarmos pela medonha desembocadura, fez um gesto com a cabeça em sinal de desprezo e perguntou: "Tava ficando aí?" Eu respondi: "Sim." "Pessoal camarada esses do governo, né?" Disse e continuou falando um inglês muito preciso e cheio de amargor. "Engraçado o que alguns são capazes de fazer por alguns francos por mês. Não sei o fim deles depois que vão para o interior." Respondi que era isso que eu esperava descobrir em breve. Ele exclamou: "Pois é." Arrastou-se até o outro lado sem nunca tirar um dos olhos do rio. "Não tenha tanta certeza," continuou. O outro dia subi com um homem que se enforcou no caminho. Também era sueco. Ao ouvir aquilo eu exclamei: "Como assim se enforcou? Mas por que diabos?" Ele exclamou, olhando para a frente: "Sei lá, vai ver o sol. Sei lá. Vai ver o sol foi demais para ele, ou talvez a paisagem." Finalmente o rio alargou. Uma encosta rochosa apareceu, montes de terra escavada nas margens, algumas casas em uma colina e outras com telhados de zinco entre os entulhos ou à beira de um declive. O som contínuo das corredeiras adentro permeava toda essa cena de devastação colonizada. Muita gente, a maioria negros e nus, se deslocava como formigas. Um ancoradouro se projetava sobre o rio. A luz ofuscante do sol inundava tudo aquilo, de quando em quando, em um fulgor brilhante. "Aí está a estação da sua companhia," disse o sueco, apontando para três estruturas de madeira que lembravam barracas no morro rochoso. "Vou mandar seus pertences. Você disse 4 caixas? Muito bem, até mais ver." Me deparei com uma caldeira sobre o capim. Depois encontrei uma trilha que levava a colina acima. Ela desviava das pedras maiores e também de um pequeno vagão ferroviário com as rodas para cima. Faltava uma delas. A coisa toda parecia morta como a carcaça de algum animal. Encontrei outros restos de equipamentos abandonados, um trecho de trilhos enferrujados. À esquerda, um agrupamento de árvores criava um recanto sombrio, onde coisas escuras e preguiçosas pareciam se mover. Fechei os olhos. A subida era íngreme. Uma sirene tocou à direita e vi os negros correrem. Uma explosão violenta e surda sacudiu o solo. Uma lufada de fumaça apareceu por trás do rochedo e isso foi tudo. Não percebi nenhuma alteração na face da rocha. Estavam construindo uma estrada de ferro. O rochedo não estava no caminho, mas as explosões sem sentido eram todo o trabalho que se fazia ali no momento. Um leve tilintar atrás de mim me fez virar a cabeça. 6 homens negros vinham em fila, subindo a trilha. Caminhavam eretos e lentamente equilibrando pequenos cestos cheios de terra sobre suas cabeças. Um som metálico marcava o tempo de seus passos. Trapos negros se enrolavam em suas virilhas e na parte de trás balançavam a esmo como se fossem caudas, cada costela era visível. As juntas de seus membros eram como nós em uma corda. Cada um tinha um grilhão de ferro em torno do pescoço e todos estavam ligados por uma corrente cujos elos pendiam entre eles, tilintando ritmicamente. Outro ruído vindo do rochedo me fez lembrar subitamente daquele navio de guerra que vi disparando contra o continente. Era o mesmo som sinistro, mas aqueles homens não poderiam ser chamados de inimigos nem pela imaginação mais fértil. Eram considerados criminosos, e a lei deturpada, assim como as bombas, os havia atingido como um mistério inescrutável vindo do mar. Seus peitos magros arfavam em uníssono, e as narinas violentamente dilatadas tremiam. Seus olhos se fixavam durante
duramente no topo da colina. Passaram ao meu lado sem desviar o olhar, com a indiferença completa e mortuária de selvagens infelizes. Na retaguarda dessa massa bruta, um dos regenerados, produto das novas forças em ação, seguia despreocupado com sua espingarda. Vestia uma jaqueta de uniforme faltando um botão e, ao ver um homem branco no caminho, pousou sua arma no ombro imediatamente. Era um mero cuidado, pois à distância todo homem branco é parecido. Prontamente baixou a guarda e, com um sorriso largo, branco e maldoso, sem tirar os olhos de seus comandados, pareceu-me reconhecer como integrante de seu círculo de confiança. Afinal, eu também fazia parte dessa causa nobre e seus procedimentos. Em vez de subir, voltei e desci para a esquerda. Minha ideia era esperar que o grupo de acorrentados fosse embora antes de subir a colina. Não sou lá muito dócil, já lutei e me defendi antes. Já fui obrigado a resistir e a atacar também, que é o único modo de resistência, sem pensar muito nas consequências em razão das demandas do tipo de vida em que me meti. Pelos céus, eu já encarei o demônio da violência, da ganância, do desejo febril, mas aqueles eram bestas fortes, vigorosas. Eram, né? Mas aqueles eram bestas fortes, vigorosas, de olhos vermelhos, capazes de dominar e fustigar os outros. Mas, sobretudo, eram homens. Parado na encosta, pressenti entre o sol ofuscante daquela terra que eu me aproximaria do demônio preguiçoso, fingido e cego da loucura arrebatadora e cruel. O quanto ele seria capaz de ser insidioso eu também só descobriria muitos meses depois, a milhares de quilômetros dali. Naquele momento, me vi aterrorizado, como se recaísse sobre mim uma anunciação. Finalmente desci da colina transversalmente em direção às árvores que vira antes. Desviei de um grande buraco feito por alguém que cavara no barranco e cuja razão achei impossível de deduzir. Não se tratava de uma pedreira nem de um poço de areia, não passava de um simples buraco. Talvez fosse alguma tentativa filantrópica de dar aos criminosos alguma tarefa, então quase caía em uma vala estreita, uma espécie de cicatriz no flanco da colina. Descobri ser o local de descarte de um lote de manilhas de drenagem trazidas para o assentamento. Nenhuma delas estava inteira. Era um desperdício alvitante. Finalmente cheguei às árvores. Meu objetivo era buscar abrigo na sombra por um momento, mas sequer havia chegado lá e me vi adentrando algum círculo sinistro do inferno. As corredeiras estavam próximas e o som ininterrupto, uniforme, impetuoso e apressado preenchia a calma desolada do bosque. Nenhum suspiro, nenhum movimento além daquele rumor, como se o som das profundezas da terra repentinamente se tornasse audível. Formas negras agachadas, deitadas e sentadas, apoiadas contra os troncos das árvores, confundiam-se com a terra entre escondidos e paridos pela luz parca, todos com ares de dor, abandono e desespero. Outra mina explodiu no penhasco, seguida por um leve tremor no solo sob meus pés. O trabalho continuava, e era aqui o lugar em que alguns de seus ajudantes se retiravam para morrer. Claramente morriam devagar. Não eram inimigos, não eram criminosos, não eram mais criaturas deste plano, nada além de sombras negras doentes e famintas jazendo de forma confusa sobre o lamento verde. Trazidos de todos os recantos da costa, seguindo a legalidade dos contratos temporários, perdidos em vizinhanças desconhecidas, alimentados com comida estranha, adoeciam, tornavam-se ineficientes e então recebiam permissão para rastejar para longe e descansar. Essas formas moribundas eram livres como o ar e quase tão rarefeitos como ele. Passei a distinguir o brilho de seus olhos sob as árvores.
Então, olhando para baixo, vi um rosto próximo à minha mão. Os ossos negros se reclinaram completamente, apoiando um dos ombros contra a árvore. Suas pálpebras se abriram vagarosamente, e olhos fundos me fitaram, enormes e vazios, como se já cegos, brancos somente nas profundezas das órbitas que lentamente se apagaram. O homem parecia jovem, quase uma criança, mas como todos sabem, com eles isso é difícil dizer ao certo. Nunca encontrei nada mais para oferecer além dos biscoitos que tinha em meu bolso, dados pelo sueco do barco. Os dedos se fecharam lentamente e os pegaram. Não houve nenhum outro movimento ou olhar. Ele tinha. Eu tô mal. Ele tinha um pedaço de lã branca amarrado em volta do pescoço. Por quê? Havia algum motivo para isso? O contraste do seu pescoço negro como com esse fio branco vindo de outro continente era atordoante. Próximo a essa mesma árvore havia mais... Por que é assim? Começa abrindo aspas, aí não fecha aspas e abre outra aspas. Que estranho aqui, ó. Abriu aspas aqui, não fechou aspas, ó. Não fechou aspas. Aí aqui abriu aspas, que porcaria é essa? Próximo a essa mesma árvore havia mais dois feixes de ângulos agudos acocorados. Um deles tinha o queixo apoiado nos joelhos, olhando para o nada, de uma maneira incômoda e desalentadora. Seu irmão fantasmagórico apoiava a testa como se lutasse contra um cansaço imenso. Por todos os lados, outros se espalhavam em poses contorcidas, como em alguma foto de massacre ou epidemia. Eu ainda estava paralisado pelo terror quando uma dessas criaturas ficou de quatro como um animal e se dirigiu ao rio para beber. Bebeu de sua mão, sentou-se ao sol, cruzou as pernas e depois de um tempo deixou sua cabeleira vasta prender com a cabeça sobre seu peito. Minha vontade de perder tempo ali se foi e me apressei rumo à estação. Quando cheguei perto das construções, encontrei um homem branco tão inesperadamente bem vestido que quando o vi achei que fosse uma miragem. Usava colarinho alto e engomado, punhos brancos, uma jaqueta leve de alpaca, calças claras, gravata lisa e botas engraxadas. Sem chapéu, cabelo repartido, liso e besuntado debaixo de uma sombrinha de forro verde que sua grande mão branca segurava. Era uma figura impressionante e tinha uma caneta atrás da orelha. Cumprimentei esse milagre e entendi que ele era o contador-chefe da companhia e que toda a contabilidade e livros-caixa era feito nesta estação. Ele havia saído um pouco, segundo disse, para pegar um ar fresco. A expressão soou completamente estranha e sugeria uma vida sedentária em sua escrivaninha. Eu sequer teria mencionado essa pessoa a vocês, mas faço isso porque foi de sua boca que ouvi pela primeira vez o nome do homem tão intrinsecamente ligado às memórias daquele tempo. Além do mais, eu respeitava essa pessoa. Sim, respeitava seu colarinho e punhos largos, seu cabelo penteado. Sua aparência era a de um manequim de cabeleireiro, e em meio à imensa degradação da terra, ele mantinha sua aparência. Isso se chama determinação. Sua camisa engomada e seu peitilho elegante eram uma demonstração de personalidade. Já estava ali havia 3 anos e não pude evitar de perguntar como conseguia se vestir de modo tão refinado. Ficou levemente corado e disse modestamente: "Estou ensinando uma das nativas sobre a estação. Muito difícil, ela não gosta de trabalhar." Portanto, aquele homem era um vitorioso. Era devoto de seus livros perfeitamente organizados. Tudo mais ali era uma bagunça, pessoas, coisas e construções. Filas de negros empoeirados de pés chatos chegavam e partiam.
Um fluxo de produtos industrializados, tecidos baratos, miçangas e fios de arame eram enviados para as profundezas das trevas e, em retorno, o precioso marfim. Fiquei no posto por 10 dias, uma eternidade. Morei em uma cabana no descampado, mas para fugir do caos às vezes ia para o escritório do contador. Era feito com tábuas horizontais tão mal assentadas que quando ele se inclinava sobre sua mesa ficava todo listrado com raios de sol. Desnecessário. Desnecessário abrir a grande persiana para iluminar a sala. Também era muito quente e grandes moscas zumbiam de modo ameaçador. Suas picadas eram como punhaladas. Geralmente eu me sentava no chão enquanto ele, com sua aparência impecável e até levemente perfumado, se empoleirava em uma banqueta e escrevia sem parar. Às vezes se levantava para se exercitar. Quando colocaram uma maca de lona com um doente, algum agente inválido vindo do interior, ele demonstrou certo aborrecimento. Os gemidos desse doente, ele disse, me desconcentram. Assim, somado ao calor, torna extremamente difícil evitar erros contábeis.